aqui, nessa parte aqui dos lisossomos, que eu vi ali, que eu esqueci de falar duas coisas, né? Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. Essa digestão intracelular, ela também pode ser feita de duas formas, tá? Provocando duas coisas na célula. O que a gente chama de autofagia ou autólise. Autofagia, fagia é de digestão, né? Lise é de morte. Então, esses lisossomos, em determinadas situações, eles provocam ou a autofagia ou a autólise, tá? Autofagia, quando as células, né, os lisossomos que estão na célula, eles começam a digerir parte da própria célula, por algum motivo, tá? A célula está danificada, alguma coisa assim, e ela precisa eliminar aquela parte daquela célula. Então, os lisossomos, eles começam a fazer autofagia. Eles mesmos, aquela célula começa a fazer a fagocitose, tá? Começa a digerir aquela parte daquela célula que está danificada. Ou a autólise, aí já é um processo maior, porque ele provoca a morte da célula, tá? Lise é morte. Então, ou ele faz a digestão de parte da célula danificada, ou ele acaba provocando a morte da célula quando ele não consegue fazer esse tipo de digestão, tá? Então, autofagia e autólise, tá? E aqui, uma outra coisa que eu falei para vocês também, não sei se eu usei esse nome aí, que eu falei para vocês que a mitocôndria, ela tem núcleo, né? Que a gente consegue fazer até o DNA mitocondrial, porque ela é uma organela citoplasmática que tem núcleo. Por que isso? Porque acredita-se, né, que a mitocôndria ela foi fagocitada, né, por uma célula. Ela não existia na nossa célula, assim, a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Eram duas estruturas que não existiam na nossa célula, né? A nossa célula, aqui, ó, tem um esqueminha aqui, para a gente entender melhor. Aqui é uma célula procariônica, uma célula mais rudimentar, mais antiga. Por quê? No estudo da evolução, dizem que a gente é originário de bactérias. E bactérias, elas têm células procariontes, tá? Então, o que acontece? Esse procarionte aqui grandão, ele em um determinado momento, ele fagocitou um procarionte que não é da mesma espécie, né? Isso são pesquisas que foram feitas, tá? São teorias, né? Que a gente chama de teoria da endossimbiose ou teoria endossimbiótica. Então, o que eles acreditam aqui, os pesquisadores? Que esse procarionte, ele fagocitou um outro tipo de procarionte, tá? Aqui, ó, esse daqui de um tipo, beleza, todos eles de vida livre, tá? Esses aqui aeróbicos, faziam a respiração com oxigênio, esse daqui fotossintéticos, tá? E faziam a fotossíntese, tá? Então, eles fagocitaram em um momento dois indivíduos dessa forma, tá? Aí, o que aconteceu? Esse indivíduo aqui, aeróbico, que fazia, né, que utilizava o oxigênio, ele acabou incorporando na célula e virando a mitocôndria. Ele desenvolveu virando uma mitocôndria, organela citoplasmática, tá? Essa daqui, né, que fazia a fotossíntese, que era um procarionte que fazia a fotossíntese, né, ele acabou virando o cloroplasto, tá? A princípio, nas duas células, tá? As duas organelas nessa célula daqui. Só que o que aconteceu? Essa célula daqui, ela desenvolveu outras organelas, né? E acabou virando uma célula eucarionte animal. E essa célula daqui, também algumas, né, desenvolveram outros tipos de organela e acabou virando
uma célula eucarionte animal, tá? Então, tudo partiu daqui, um organismo procarionte que fagocitou um outro organismo, um outro organismo que produzia energia, né? Tanto esse aqui produz energia quanto esse aqui também. No final, o que aconteceu? O organismo que tinha mitocôndria, né, se desenvolveu para uma célula eucarionte animal, tá? E o organismo que também tinha mitocôndria, mas junto com os plásticos, aqui os cloroplastos, se transformou em uma célula eucarionte vegetal, tá? A célula eucarionte são duas, animal ou vegetal, tá? A célula procarionte só existe uma, tá? Que é a bacteriana, tá? Agora a gente vai compartilhar lá uma telinha lá do livro, para a gente começar, tá? Cadê? Aqui é o capítulo... É o capítulo 5, tá? Porque a gente já está falando desse a respeito das organelas citoplasmáticas, aí a gente já vai continuar. Depois eu volto para corrigir o outro capítulo, tá? O anterior a ele. Vamos lá na página, aqui pelo menos está na página 20, né? Para, alguém falou alguma coisa? Não. Vamos lá. Exercício 1. Não sei se é essa página, tá, gente? Mas aqui é 20 de 64, então deve ser a página 20 aí. Primeiro exercício, tá? No módulo, no capítulo 5. Explique. Explique as duas principais diferenças, né, entre as células procariontes e eucariontes em relação ao citoplasma. Né? As duas principais diferenças de uma organela, de uma célula procarionte e eucarionte, né? Em relação aos citoplasmas e organização e organelas, né? Então, vamos embora aqui, ó. Célula procarionte, que a gente já está cansada de ver, já estou cansada de falar, né? Vocês não podem esquecer nunca, né? Até porque isso aí sempre cai na prova de concurso que vocês forem fazer, Enem, sempre cai na respeito de psicologia e fala a respeito da diferença das células, tá? As células procariontes não apresentam a membrana nuclear, que é a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, tá? Então, aqui, ó, seu material genético fica solto no citoplasma, tá? Então, a primeira, em relação à organização e ao citoplasma, é que as células procariontes não apresentam essa membrana nuclear, que a gente chama de carioteca, tá? Aí, o que acontece? O núcleo fica espalhado pela célula, que a gente não pode chamar de núcleo, tá? Que a gente chama de nucleóide. As células eucariontes apresentam essa membrana nuclear. Então, o que acontece nas células eucariontes? O núcleo fica compactado, bonitinho, dentro do citoplasma, tá? Ele não fica espalhado pela célula, igual nas células procariontes. Fica compartimentado ali, bonitinho, tá? Junto com o seu material genético. No citoplasma das células procariontes, isso aí eu também já falei, a única organela são os ribossomos, tá? A única organela citoplasmática da célula procarionte são os ribossomos. Nas células eucariontes, tem aqueles vários organelas, além dos ribossomos, tá? As complexos gogênicos, lisosomos, retículo, mitocôndria, tá? Então, essas duas aqui são as características básicas, tá? Para a gente sintetizar aí, essa partezinha aí. Vocês coloquem assim, né? Não precisa copiar exatamente o que está. Células procariontes não apresentam membrana nuclear, né? E apresenta apenas ribossomos como organela citoplasmática, né? E a eucarionte apresenta membrana nuclear, núcleo organizado,
e apresenta várias organelas citoplasmáticas, tá? Aí na primeira. Eu vou passar, mas lembrando que depois para vocês corrigirem, esse vídeo vai estar lá lá no portal. Então, se chegar nessa parte aí, é só vocês darem um pause para vocês copiarem, tá? Aí tá lá. A unidade funcional e estrutural do ser vivo é a célula. Porque a gente falou que todos os seres vivos só são seres vivos porque eles são formados por células, tá? Ela é caracterizada pela presença de envoltório celular, organização estrutural complexa e também por possuir um conjunto de organelas celulares. Aí tá ali, ó, sobre a palavra em destaque, organelas, você tem que marcar apenas o enunciado correto, né? Que é a letra B, né? Nas células, a digestão de nutrientes ocorre nos lisossomos. A única correta é aí, né? As outras estão todas incorretas. A única correta é que a digestão de nutrientes é feita através dos lisossomos. Não preciso nem ler o resto, tá? Se eu já vi que essa daí está correta, é só marcar. Bora lá. Sobre as estruturas e organelas citoplasmáticas de uma célula do cérebro animal, é correto afirmar, tá. Vamos lá, primeiro, o citoesqueleto formado por microtubos, filamentos e filamentos intermediários dá suporte, forma para as células, além de colaborar para os vários movimentos. O citoesqueleto na célula, ele está no citoplasma mesmo da célula, tá? Ele é formado por uma rede de proteínas que formam esses microtúbulos e esses microfilamentos aqui, tá? E é realmente responsável pela forma e por colaborar nos movimentos e, além disso, o transporte também, que não está falando aqui, transporte de algumas substâncias dentro da célula, tá? Então, essa primeira aqui, ok, está correta. Os centríolos colaboram na formação dos cílios e flagelos. Aqui também os centríolos, além da divisão celular, tá? Eles também formam os cílios e o flagelo para locomoção, tá? E na organização do fuso acromático. Isso daqui é na divisão, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Depois, aí fica a divisão celular, ele parte da formação desse fuso acromático aqui, que vai precisar dividir. Então, já que o centríolo está responsável pela divisão celular, essa daqui também está ok, correto. Então, já tem aqui o número 1 e o número 2, correto. 4 aqui. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. Ok, todo mundo já sabe, eu já falei várias vezes, né? Mecanismo determinado pelo RNA produzido no núcleo da célula conforme especifica o DNA. Certinho. Por que eu falo isso? Por que eu falo que é certo? Lembra que eu falei que o código genético está no DNA? O que a célula é e o que a célula vai fazer, ela está no DNA, tá? O RNA, ele é um mecanismo como se fosse um transporte, tá? Ele vai copiar aquele código aqui e levar para outra célula, tá? E os ribossomos, que são responsáveis, aí essa parte aqui no final, ok. E os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína, que é a formação de proteína. Lembrando que a gente precisa de proteína para tudo, para o nosso código genético, para a constituição da célula, para formar hormônio, para fazer a gente crescer, para recuperar as células perdidas, tudo isso, né? Então, aqui, ó, ok, tá? Aí é o 8 aqui, que está ali, né? 1, 2, 4 e 8. A soma 15. Tá? O complexo de Golgi recebe proteínas do retículo endoplasmático, acondiciona essas moléculas, né? E são enviadas para a membrana plasmática para outros organelas. Lembra do complexo de Golgi, que é responsável pelo empacotamento, né? Que empacotamento é a mesma coisa que acondicionar, né? Condicionar é guardar, né? Então, o complexo de Golgi aqui, essa informação daqui também está
Correto. Ele vai guardar para depois, em um determinado momento, ele fazer o transporte, ele liberar para transportar. Tá? Então, as que estão corretas. Número 1, 1, 2, 4 e 8. Na soma, daqui, número 15, né? Daqui a soma em 15, tá? Aqui, o retículo endoplasmático contém enzimas digestivas. Era só vir nessa daqui na última, né? Porque, não, né? Porque quem contém enzimas digestivas e participa da digestão intracelular, quem é que faz isso? São os lisossomos, não é o retículo, tá? Quem faz a digestão intracelular são os lisossomos. Então, essa 16 aqui não entrou. Só entrou 1, 2, 4 e 8. Ó, aqui eu tenho uma célula, beleza? Essa célula daqui, o que vocês acham? É uma célula eucarionte. Ok, porque eu já estou dizendo aqui, ó. Tá? Uma célula eucarionte. Mas vocês acham que é uma célula eucarionte? Pode falar, tá, gente? Sem medo de ser feliz. Pode falar. Se errar, beleza. Se acertar, ótimo. Vocês acham que é uma célula eucarionte animal ou vegetal? Vegetal? Por quê? Quem falou? Quem falou aí? Pode falar, gente, sem medo. É vegetal por causa da parede celular? Porque aqui a gente consegue ver a parede celular, apesar de que eu não tenho nenhuma numeração aqui, né? Da parede celular, não. Mas aqui eu consigo ver, né? Quem falou aí agora? Foi. Eu, Anderson. Anderson. Então, aqui a gente consegue ver a parede celular. Ótimo. Se eu não conseguisse ver a parede celular aqui, eu conseguiria ver mais o que na célula vegetal? Lembra? Aqui está preto e branco, né? Então fica mais difícil eu verificar quais são as organelas, né? Aqui eu sei que está perto do núcleo, que é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Porque eu estou vendo aqui umas bolinhas aqui, os ribossomos, mas é comum na célula vegetal e animal, tá? Aqui eu vejo a mitocôndria, comum também em célula animal e vegetal, tá? Aqui, isso daqui, né? Apesar de não dar para ver direito, mas eu sei que é um cloroplasto presente nas células vegetais. E aqui, ó, é aquele vacúolo grande central presente nas células vegetais. Tá? Então, aqui, Anderson, parabéns, tá? Ele matou já pela presença da parede celular, tá? Que é uma célula vegetal. Mas vamos ver lá o que estão perguntando. Ó, o esquema apresentado refere-se a uma célula animal, a gente já está vendo perguntar, tá? Porque observa a ausência de centríolo? Não, porque na célula animal também tem centríolo, tá? Na célula vegetal que não tem. Animal porque apresenta a estrutura de número 1, que é o retículo? Não, porque tem nos dois, tanto no animal quanto no vegetal. Vegetal porque apresenta a estrutura de número 2. Qual é a estrutura de número 2 aqui, ó? Número 2, cloroplastos, tá? Então, ela é vegetal aqui nesse exercício, a gente já consegue matar por várias estruturas, né? Mas no exercício está falando só da estrutura número 2. Então, aqui, ó. Tá? Número 2. Vegetal porque observa a ausência de vacúolo? Não, porque tem um vacúolo grande central, né? Vegetal porque apresenta a estrutura de número 3, que são as mitocôndrias? Também não, porque isso aí é comum nas duas células, tá? Vegetal e animal. Vamos passar aqui. Aí aqui eu tenho, ó, um grupo, fale, quem falou? Voltar? Quem falou aí, eu ia falar alguma coisa? Pode, eu só escutei o pode. Ó, gente, não precisa ficar com medo de falar, não. Pode falar, não tem problema não, tá? Só não pode deixar o microfone ligado o tempo todo, porque aí acaba dando interferência aqui. Mas podem perguntar, não tem problema não.
Ó, um grupo de alunos, enquanto estudava para avaliação de biologia, resolveu construir uma tabela comparativa entre as células procariotas e eucariotas, tá? Ou procariontes e eucariontes. Aí eu tenho aqui, ó. Aqui eu deixei isso aqui, até porque não tem como eu tirar, né? Aqui, mas o aluno aqui, ele cometeu 5 erros, né? Vamos tentar descobrir quais são os erros que esse aluno cometeu. Ó, envoltório nuclear, que é a carioteca, presente nas células procariontes, presente nas células animais e presente nas células vegetais. Aqui está dizendo que ela está presente em todas as células, tanto a procarionte como a eucarionte animal e vegetal. Está correta essa afirmação aí que ele colocou? O que vocês acham? Sem medo Sim. de ser feliz. Está correto? Sim. Sim. É? Quem falou sim? Eu, Anderson. Anderson de novo. Ó, Anderson. Envoltório nuclear carioteca, tá? Ela está presente, sim, na célula vegetal e animal, tá? Só que na célula procarionte, eu não tenho o envoltório nuclear, que é a carioteca, tá? Por isso, o núcleo, que é o nucleóide, está todo espalhado pela célula procarionte, justamente pela ausência da membrana nuclear, do envoltório nuclear ou da carioteca, né? Tem vários nomes, mas para a mesma coisa. Então, aqui é o primeiro erro, tá? O envoltório nuclear nas células procariontes estão ausentes. Por isso que o núcleo dessa célula eucarionte, que eu não posso chamar de núcleo, né, está espalhado pela célula, formando nucleóide, tá? Então, primeiro aqui, ó, errado, primeiro erro. Aí vamos aqui, ó, ribossomo. Presente na célula procariota, presente na célula vegetal e no animal. Tá certo? Presente nas 3 células. Passa a bola para outra pessoa aí. Antes já respondeu vários aqui hoje. O que vocês acham? Presente nas células procariontes, animal e vegetal. Ó, aqui está correto. Ela está presente em todas as células, tá? Tanto vegetal, quanto animal, quanto bacteriano, procarionte, tá? A única diferença aqui, quando a gente fala de ribossomo, é que a célula procarionte, ela só tem a organela citoplasmática, que é o ribossomo, tá? Só. Ela não tem mais nenhuma organela citoplasmática, ela não tem complexo, ela não tem lisossomo, não tem mitocôndria, ela não tem nada disso. Tá? A única organela citoplasmática que ela tem é o ribossomo. Então, isso daqui não tem erro. Tá? Presente em todas as estruturas. Tá? Centríolo. Ó, tá dizendo aqui que o centríolo é responsável pela divisão celular. Ela está presente na célula procariota, está presente na célula animal, ou não, está presente não, está ausente, né? Ausente na célula procariótica, ou procariota, que eu coloco aqui, está ausente no animal e ausente na vegetal, está ausente em tudo. Então, ela nem existe, não precisa nem existir, né? Porque se está ausente em todos os 3 tipos de células, não existe, tá? Essa daqui é o segundo erro, tá? Por quê? O centríolo está presente apenas na célula animal, tá? Então, aqui, ó, vocês podem até no livro colocar aí, riscar, ou colocar essa informação aqui, ó. Envoltório nuclear aqui, ausente, risca e coloca ausente. Ribossomo está certo. Centríolo está presente, veja ausente aqui, vocês coloquem presente na célula vegetal, na célula animal, desculpa. Retículo endoplasmático, ó, ausente na procarionte, presente no animal e presente na célula vegetal. Ausente, presente, tá certo, tá? Porque lembra que eu falei que a única organela citoplasmática que eu tenho é na célula procarionte, são os ribossomos, tá? Então aqui, ó, ele tá ausente, certinho, tá? Mitocôndria, presente em tudo, né? Presente em tudo aqui. Mas não, eles estão, a mitocôndria está ausente na célula procarionte, tá? Está ausente aqui, ó. E a célula procarionte só existe os ribossomos, tá? E cloroplasto aqui, ó.
ausente na procarionte, presente na célula animal, presente na célula vegetal? Não, né? O cloroplasto aqui, que é responsável pela fotossíntese, ela está presente na célula vegetal, tá? Célula animal, ó, eu não tenho, tá? Já até esqueci quantos erros eu já vi aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Presença de o primeiro erro é presença de envoltório na célula procarionte, aqui, ó. Está errado, a gente falou. Ausência de centríolo na célula animal, centríolo aqui, ó, está ausente, né? É o segundo erro, aqui é presente, tá? Terceiro ano, terceiro erro, ausência de sistema Golgiense na célula vegetal. Cadê? Aqui, ó. Ausente. Aqui. Esse daqui eu acho que eu nem falei. Aqui é presente, tá? Ausente só na... que são dois erros aqui, ó. Aqui é ausente, beleza. E aqui é presente, tá? Aqui o complexo Golgiense. O complexo Golgiense tem todas as células, todas as organelas da célula animal, tá? Com exceção do centríolo, que só tem nas células animais, né? E as células vegetais ainda tem mais organela, que é o cloroplasto, aqui do vacúolo grande central, tá? Quarto erro aqui, ó, presença de mitocôndria na célula procarionte. Aqui está dizendo que aqui tem presença, né? Mas não tem, é ausente, aqui, tá? E quinto, presença de cloroplasto na célula animal, aqui, ó. Aqui está dizendo que é presente. Que o animal faz fotossíntese, né? Mas não é, é ausente, tá? Então, como é que tem os 5 erros, aí depois vocês só coloquem o que é ausente e o que é presente aqui, tá? Aqui mais alguma. Aqui, ó, ainda falando sobre o citoplasma, né, que é essa matéria aí do módulo 5, a gente vai falar também sobre o metabolismo energético. Por que metabolismo energético no citoplasma? Porque eu tenho a mitocôndria, que dá energia para toda a célula, tá? E através da mitocôndria eu tenho a respiração celular, né? E tenho outras formas também de obter a energia, tá? Outras formas de obtenção de energia, que não é só através da respiração celular, tá? Nas plantas, o metabolismo energético é através da fotossíntese, né? Que é um pouquinho diferente da respiração. Fotossíntese, o que as plantas fazem no processo de fotossíntese? Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio para a gente, né? Aí o que a gente faz no processo de respiração celular? Eu absorvo o gás carbônico. Peraí. No processo da fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico, liberam o oxigênio. No processo de respiração celular, nós, né, a gente capta o oxigênio que foi liberado lá pelas plantas, tá? E libera o gás carbônico. Esse processo aí é um ciclo, tá, gente? Por isso que é tão importante a gente preservar os vegetais, né? Para a gente ter o oxigênio para poder respirar, né? Lembrando que, né, quando a gente fala em vegetal e tudo, a maior parte do oxigênio que é liberado no meio ambiente, né, é através das algas, tá? Então, a gente fala, a Amazônia, pulmão do mundo. A Amazônia é muito importante, sim, mas a maior parte do oxigênio que a gente consome não provém lá da Amazônia, não, tá? Então, eles falam desse lance da Amazônia como pulmão do mundo, mas numa característica geral, porque a Amazônia é muito importante para outros benefícios também da gente, né? Não só em relação ao seu pulmão do mundo, não, mas o oxigênio que a gente capta para o processo de respiração celular não provém a maior parte de lá, não.
tá? Então, no metabolismo energético, a gente vai ter que sempre ter dois nomes aqui bem lembrado bem, sabe? Bem no nosso cérebro, que são os organismos autótrofos e heterótrofos, né? Todo mundo também já está careca de saber isso daí, né? Os autótrofos são os vegetais. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento, né? O alimento é o quê? Os gases que fazem ele desenvolver através da fotossíntese, né? Então, os autótrofos autos são eles próprios, né? Então, eles produzem seu próprio alimento, né? Os heterótrofos, eles dependem de outros, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles dependem de outros, né? Para se alimentar, para captar, né, o oxigênio, para poder se manter vivo. Então, essas duas palavrinhas aí, autótrofos e heterótrofos, a gente tem sempre em mente o que é, né, e quem faz. Porque os autótrofos aqui, eles são os vegetais, tá? Que sintetizam o seu próprio alimento. E os heterótrofos aqui, se não for vegetal, tá? Aqui são heterótrofos, tá? Quem não produz seu próprio alimento são heterótrofos. No caso, nós, né? Que somos do grupo dos animais, e outros reinos lá, os reinos dos protistas, dos fungos, né? E a gente tem essa palavrinha aqui, ó, oxidação, tá? Oxidação é o quê? Oxidar é fazer reação química, né? Quando a gente fala em oxidar, é a obtenção de alguma substância, né? Através de quê? De uma reação química. Nessa oxidação aí, não necessariamente envolve o oxigênio, não, tá? Pode envolver uma outra substância qualquer, né? Mas tem que estar sempre relacionada à reação química, tá? Oxidação, vocês ouvem muito falar em química, né? Em química fala muito de oxidação, óxido, que vocês já não falaram antes, vocês vão ouvir falar, tá? É um termo muito utilizado na química que a gente também vai utilizar na biologia aqui, ó. Aqui tem uma definição bem importante aqui, ó. Oxidação, uma reação na qual uma substância química cede elétrons para outros. Tá vendo o que eu falei? Ela sempre tem que ter uma reação química. Então, ela sempre vai ceder elétrons para uma outra. Lembra das camadas eletrônicas, que a gente estudou isso no nono ano, que vocês provavelmente devem estar estudando isso agora também? Então, ela sempre vai ceder elétrons, tá? Para uma outra substância. Então, a reação química, a oxidação é uma reação química em que uma substância vai ceder elétrons para outra, tá? Aí a gente tem aqui, ó, dois tipos de respiração, quando a gente fala em respiração, tá? A gente tem a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia. Diferença entre elas: respiração aeróbia, a gente quando a gente utiliza a molécula de oxigênio, tá? A gente faz a respiração aeróbica quando a gente está utilizando a molécula de oxigênio, tá? Quando eu não tenho essa molécula de oxigênio, eu já tenho a respiração anaeróbia, sem oxigênio, tá? Aeróbia, ae, tá? É presença de oxigênio. Então, na respiração aeróbia, na respiração que nós fazemos, a gente faz uma respiração aeróbia, porque eu respiro com a presença de oxigênio, tá? Na respiração anaeróbia, eu tenho ausência do oxigênio. Algumas bactérias, elas podem fazer esse tipo de respiração com ausência de oxigênio, tá? Eu vou explicar isso na próxima matéria, na próxima aula, tá? Então, a nossa respiração aqui, que é a respiração pulmonar, a respiração dos insetos, que é a respiração traqueal, a respiração dos peixes, que é a respiração branquial, né? A respiração cutânea, que é a respiração que alguns anelídeos fazem através da pele. Todas essas respirações aí são respirações aeróbicas, porque utilizam o oxigênio como fonte
de gás, tá? Quando eu não tenho oxigênio, eu tenho uma respiração anaeróbia, tá? E tudo isso, lembrando que a respiração é sempre fonte de energia. Eu sempre utilizo a respiração para obter energia, tá? Para que o nosso corpo funcione lindo e maravilhosamente bem, tá? Fazendo a homeostasia, que é todo o corpo funcionando super bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Alguém esqueceu de me falar alguma coisa? Deixou de assinar? O Matheus já fez barrado aí, porque eu vou parar a aula por aqui, então. Falta 2 minutinhos, tá? Vou deixar de compartilhar aqui. Tá bom, gente? Aí na semana que vem a gente continua a correção do livro e continua a matéria, tá? Ok, Nicole, gostei do dedinho, tá? Beijo para vocês. Bom início de semana, tá? E bom final de semana também, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios lá na plataforma. Beijo a todos, tá? Beijo, professora. Anderson, parabéns por ter respondido aí, tá? Tá. E todo mundo faça isso Obrigado. também. Tá? Pode responder sem medo de ser feliz, gente. A gente está aqui conversando. Tchau, Mar.